Arquivo sombrio. Os ecos que você ouve talvez não sejam apenas da sua imaginação. O que você faria se descobrisse que uma casa centenária no coração de Salvador esconde não apenas 7 assassinatos documentados, mas uma verdade ainda mais sombria? Os eventos que você está prestes a conhecer aconteceram na Rua Ribeiro dos Santos, número 24, onde o sangue derramado em 1756 ainda ecoa pelas paredes de azulejos portugueses. As autoridades tentaram encerrar o caso, mas as evidências permaneceram. Antes de prosseguirmos, um aviso do Arquivo Sombrio. Esta narrativa contém elementos perturbadores baseados em investigações que talvez você deseje nunca ter conhecido. Antes de iniciarmos esta investigação, é fundamental esclarecer: a Casa das 7 Mortes não é uma lenda urbana ou criação fictícia. Trata-se de um imóvel real, localizado na Rua Ribeiro dos Santos, número 24, no Centro Histórico de Salvador, Bahia. Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1943, o casarão colonial do século XVII possui registros oficiais nos arquivos da cidade, que comprovam múltiplas mortes violentas em suas dependências ao longo dos séculos. Os assassinatos mais documentados ocorreram em 3 de julho de 1756. O padre Manuel de Almeida, 2 escravos negros e um homem pardo liberto foram encontrados mortos no 2º andar da residência. Todos apresentavam ferimentos de arma branca. A investigação oficial, conduzida pelas autoridades coloniais, durou vários anos e envolveu múltiplos suspeitos, mas nunca resultou em condenações definitivas. A construção, com sua característica fachada de azulejos azuis portugueses do século XIX, 3 portas no térreo e 4 janelas no pavimento superior, permanece até hoje como testemunha silenciosa desses eventos. Os registros históricos, however, documentam apenas os fatos oficiais. Não registram os relatos de moradores locais, as experiências inexplicáveis de quem se aproximou do imóvel, ou as evidências que foram deliberadamente omitidas dos arquivos oficiais. O que você ouvirá agora combina esses fatos históricos verificáveis com uma investigação pessoal que revelou aspectos que os documentos oficiais jamais registraram. Uma investigação que quase custou muito mais do que eu estava disposto a pagar. Eram exatamente 23 horas e 15 minutos quando pisei pela primeira vez no paralelepípedo irregular da Rua Ribeiro dos Santos. O ar úmido do Pelourinho carregava aquele cheiro característico de pedra antiga misturado com maresia. Mas havia algo mais. Um odor adocicado e levemente pútrido que parecia emanar da própria construção diante de mim. A Casa das 7 Mortes se erguia como uma sentinela sombria, seus azulejos azuis portugueses brilhando fracamente sob a luz amarelada do poste de rua. Meu nome é Rafael, e há 3 anos venho coletando relatos sobre casas assombradas pelo Brasil. Quando recebi o primeiro depoimento sobre esta casa específica, pensei que seria apenas mais uma lenda urbana inflada pela imaginação popular. Estava errado, muito errado. A fachada do casarão colonial me observava através de suas 4 janelas superiores, como olhos vazios que testemunharam séculos de segredos. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional tombou o imóvel em 1943, mas nem o reconhecimento oficial conseguiu apagar as marcas do que aconteceu entre essas paredes. 3 portas no térreo, todas trancadas há décadas, guardavam mistérios que eu estava determinado a desvendar. Foi então que conheci Dona Conceição, uma senhora de 72 anos que morou na rua por toda a sua vida. Seus olhos castanhos tremulavam quando falou sobre a casa. Menino, tem coisa nessa casa que não é deste mundo. Minha avó contava que em 1756 mataram o padre Manuel de Almeida ali dentro, junto com mais 3 pessoas. Mas não foi só isso, não. Ela dizia que antes de morrer, o padre fez algum tipo de ritual. Alguma coisa para prender as almas ali dentro. E olhe, desde que eu era pequena, vejo luzes se acendendo e apagando naquela casa vazia. A investigação oficial durou anos sem punir ninguém. Os documentos que consegui acessar nos arquivos históricos de Salvador revelavam inconsistências perturbadoras. Algumas testemunhas falavam de facadas,
outras de envenenamento. Um detalhe me chamou a atenção em particular. Todos os mortos foram encontrados no mesmo cômodo do segundo andar, dispostos em formato de cruz. Durante as 2 semanas seguintes, passei todas as noites observando a casa. No 5º dia, algo mudou. Era uma terça-feira chuvosa quando notei uma luz fraca piscando na janela do canto direito. Não era reflexo da chuva nos vidros. Era uma luz que vinha de dentro, pulsando em um ritmo quase hipnótico. 3 piscadas longas, 2 curtas, 3 longas novamente. Como um pedido de socorro em código Morse. A chuva de janeiro martelava contra as pedras do calçamento, criando uma sinfonia líquida que abafava qualquer outro som. Mas mesmo assim, consegui ouvir. Eram passos. Passos lentos e deliberados ecoando do interior da casa supostamente vazia. O som das botas contra o assoalho de madeira antiga criava um ritmo cadenciado, como se alguém caminhasse em círculos no andar superior. Foi nesse momento que decidi que precisava entrar. O segundo depoimento veio de João Carlos, um antigo segurança patrimonial, que trabalhou na região por 15 anos. Eu fazia ronda por essas ruas todas as madrugadas. Aquela casa sempre foi diferente. Uma noite, devia ser umas 2 da manhã, vi um homem de batina preta parado na porta principal. Pensei que fosse um padre de verdade, até que ele virou o rosto para mim. Não tinha rosto, rapaz. Era só uma escuridão profunda, onde deveria estar o rosto. Corri dali e nunca mais fiz ronda sozinho naquela quadra. A cada depoimento, a Casa das 7 Mortes revelava mais camadas de mistério. Não eram apenas assassinatos históricos. Era como se o próprio tempo tivesse parado dentro daquelas paredes, preservando não apenas os eventos, mas as emoções, o medo e a violência que os cercaram. Na noite de sexta-feira, finalmente consegui acesso ao interior. Um contato no IFAM me forneceu uma chave sobressalente, com a condição de que eu documentasse o estado atual do imóvel. Ele não sabia da minha verdadeira intenção: descobrir por que tantas pessoas relatavam experiências sobrenaturais naquela casa específica. Quando a pesada porta de madeira se abriu pela primeira vez em décadas, um vento gelado escapou do interior, como se a casa tivesse estado segurando a respiração por todos esses anos. O cheiro que me atingiu era indescritível. Uma mistura de madeira apodrecida, incenso antigo e algo metálico que me fez lembrar imediatamente de sangue. Minha lanterna cortou a escuridão, revelando um corredor estreito com paredes de pedra nua. Os azulejos do século XIX estavam parcialmente soltos, alguns caídos no chão em pedaços irregulares que crepitavam sob meus pés. Cada passo ecoava de forma estranha, como se houvesse múltiplos corredores criando um efeito de reverberação impossível. À medida que avançava, percebi que não estava sozinho. Não havia ninguém visível, mas a sensação de ser observado era tão intensa que me fazia virar constantemente para verificar se alguém me seguia. A cada movimento, sombras pareciam se deslocar na periferia da minha visão, sempre desaparecendo quando eu direcionava a lanterna. E você? Já sentiu essa presença inexplicável quando está em um lugar que deveria estar vazio? Aquela certeza absoluta de que olhos invisíveis acompanham cada um dos seus movimentos? A escadaria que levava ao segundo andar gemia sob meu peso, como se cada degrau de madeira fosse uma nota musical tocada em um instrumento centenário. As paredes ao meu lado revelavam marcas estranhas. Não eram apenas o desgaste natural do tempo, mas sulcos profundos e deliberados, como se alguém tivesse arranhado a pedra com as unhas em desespero. Chegando ao andar superior, deparei-me com 4 cômodos. O primeiro à direita estava vazio, mas o assoalho apresentava uma mancha escura em formato circular, que parecia ter sido absorvida pela própria madeira. Quando me abaixei para examiná-la mais de perto, o cheiro metálico se intensificou, acompanhado de uma sensação de náusea que me forçou a recuar. Foi no segundo cômodo que encontrei os primeiros documentos. Espalhados sobre uma mesa de madeira carcomida, havia recortes de jornal amarelados pelo tempo e alguns papéis manuscritos em uma caligrafia antiga e elaborada. Um dos recortes, do jornal A Tarde, datado de 15 de março de 1892, trazia uma manchete que fez meu sangue gelar. Novas mortes misteriosas na casa maldita do Pelourinho. Família inteira encontrada morta em circunstâncias inexplicáveis. O artigo descrevia a descoberta de 5 corpos, um casal e 3 filhos, encontrados no mesmo cômodo
onde o padre Manuel de Almeida havia sido assassinado 136 anos antes. Todos estavam dispostos na mesma formação em cruz, e nenhum apresentava sinais de violência externa. A causa da morte permaneceu indeterminada, mas foi o manuscrito que realmente me perturbou. Escrito em português arcaico, parecia ser o diário de alguém que viveu na casa no final do século XVIII. Uma das páginas, preservada com uma clareza impressionante, continha o seguinte relato: 14º dia de agosto do ano de Nosso Senhor de 1783. As vozes retornaram durante a madrugada. Não são vozes de vivos, disso tenho certeza absoluta. Falam em latim, repetindo sempre as mesmas palavras: septem mortis, septem animae, septem portae. 7 mortes, 7 almas, 7 portas. Começo a compreender o que o falecido padre tentava nos alertar através de sua própria morte. Minha mão tremia ao segurar o papel. 7 mortes. Não eram apenas os assassinatos de 1756, nem a família de 1892. Havia mais. Continuando a leitura do diário, descobri que o próprio autor mencionava ter encontrado evidências de outras 3 mortes. Um comerciante português em 1769, uma escrava que supostamente se suicidou em 1774, e uma criança que desapareceu misteriosamente em 1779, sendo encontrada morta no porão da casa semanas depois. 7 mortes, 7 almas, 7 portas. Foi quando olhei ao redor do cômodo com essa nova perspectiva que percebi. Havia exatamente 7 portas visíveis daquele ponto. 3 que davam para outros cômodos, 2 que levavam a armários embutidos, uma que conduzia de volta à escadaria, e uma 7ª porta que eu havia ignorado por estar parcialmente oculta por um móvel antigo. Assim como o protagonista desta investigação buscava respostas naquele momento, convido você a se inscrever agora no Arquivo Sombrio e ativar o sino. Só assim você não perderá os próximos capítulos dessa jornada, pelas sombras que muitos preferem ignorar. E me diga nos comentários, você já sentiu aquela sensação de estar sendo observado quando está sozinho? A 7ª porta estava entreaberta, revelando uma escuridão mais densa que a dos outros cômodos. Quando direcionei a lanterna para seu interior, o feixe de luz parecia ser absorvido pela própria escuridão, iluminando apenas os primeiros metros de um corredor estreito que descia em um ângulo impossível. O terceiro depoimento que coletei durante minha investigação veio de Maria da Glória, uma antiga funcionária de limpeza que trabalhou no prédio vizinho por 20 anos. Eu sempre via movimento naquela casa. Não era só à noite não, moço. Era de dia também. Sombras passando pelas janelas como se fosse gente andando lá dentro. Mas o que mais me impressionava eram os sons. Era como se tivesse uma missa sendo celebrada lá dentro, sabe? Vozes cantando em latim, mas cantando baixinho, quase sussurrando. E tinha um cheiro de incenso que às vezes saía pelas frestas e chegava até a rua. Decidi explorar aquela 7ª porta. À medida que descia o corredor estreito, as paredes pareciam se aproximar gradualmente, como se o próprio espaço estivesse se comprimindo ao meu redor. A temperatura caiu drasticamente. Meu hálito começou a formar pequenas nuvens de vapor diante do meu rosto. O corredor terminava em uma pequena câmara circular, completamente vazia, exceto por 7 velas dispostas em um círculo perfeito no centro do piso de pedra. Todas estavam apagadas, mas a cera derretida ao redor de cada uma indicava que haviam sido acesas recentemente. Muito recentemente. Foi então que ouvi pela primeira vez. Começou como um sussurro quase inaudível, como se alguém estivesse tentando falar com a boca cheia de água. Gradualmente, as vozes se tornaram mais claras, mais distintas. Eram múltiplas vozes falando em uníssono, mas cada uma em um ritmo ligeiramente diferente, criando uma cacofonia hipnótica que parecia penetrar diretamente em meu cérebro. Septem mortis, septem animae, septem portae. As palavras ecoavam na câmara circular, vindas aparentemente de todas as direções ao mesmo tempo. Minha lanterna começou a piscar irregularmente, e percebi que as pilhas, que eram novas quando entrei na casa, estavam perdendo energia com uma velocidade impossível. O ar se tornou visivelmente mais denso, como se uma neblina gelada estivesse se formando ao meu redor.
E foi através dessa neblina que os vi pela primeira vez. 7 figuras etéreas, apenas sugeridas pela diferença de densidade no ar, cercando o círculo de velas. Uma delas, mais nítida que as outras, usava uma batina preta. Quando levantou o que deveria ser seu rosto em minha direção, vi apenas 2 pontos de luz vermelha onde deveriam estar os olhos. O que aconteceria se aquela entidade, agora completamente ciente da minha presença, decidisse que eu não deveria deixar aquela casa com vida? A temperatura na câmara circular despencou para um frio que parecia vir de dentro dos meus próprios ossos. Minha respiração se tornara pesada, cada inalação queimando minha garganta como se o próprio ar estivesse contaminado por algo ancestral e malévolo. As 7 figuras etéreas se moviam agora em um ritual silencioso, girando lentamente ao redor das velas apagadas. A figura de batina, que reconheci como sendo o padre Manuel de Almeida, ergueu o braço direito em minha direção. Sua boca se abriu em um grito silencioso que, paradoxalmente, eu conseguia ouvir com perfeita clareza dentro da minha própria mente. Não eram palavras em português ou latim, mas uma linguagem mais antiga, mais primitiva, que meu cérebro de alguma forma compreendia. Ele estava me contando a verdade sobre por que ele realmente morreu naquela casa em 1756. O padre Manuel não havia sido vítima de um crime comum. Ele havia descoberto algo enterrado nos alicerces da casa durante uma reforma. Algo que não deveria ter sido encontrado. 7 recipientes de barro, cada um contendo ossos humanos e símbolos gravados em uma linguagem que antecedia a colonização portuguesa. Os primeiros habitantes daquele terreno haviam construído não uma simples residência, mas um local de contenção. As imagens se formavam na minha mente como memórias que não eram minhas. O padre tentando realizar um exorcismo, tentando selar novamente aquilo que havia sido liberado. Mas o ritual deu errado. Em vez de banir as entidades, ele as prendeu no plano físico, condenando-as a uma existência eterna entre a vida e a morte. Sempre famintas, sempre procurando por novas almas para completar um ciclo que havia começado séculos antes da chegada dos colonizadores. Minha lanterna finalmente apagou completamente, mas percebi que já não precisava dela. A própria escuridão havia se tornado luminosa, revelando detalhes que a luz artificial não conseguira mostrar. As paredes da câmara estavam cobertas de símbolos entalhados, não apenas na pedra, mas aparentemente flutuando no ar como hieróglifos fantasmagóricos. Foi então que compreendi o padrão. Não eram 7 mortes aleatórias espalhadas ao longo de 270 anos. Eram sacrifícios planejados, escolhidos. Cada morte alimentava algo mais antigo e mais terrível. Algo que usava a casa apenas como uma interface entre 2 mundos. O quarto e último depoimento que coletei veio de Padre Antônio, um sacerdote aposentado de 84 anos que havia servido na Igreja do Rosário dos Pretos. Aquela casa sempre foi um problema para a igreja, não apenas pelos assassinatos, mas pelo que acontecia depois deles. Pessoas que passavam muito tempo próximas ao local começavam a ter pesadelos, visões. Algumas desenvolviam uma obsessão inexplicável pela casa, passando horas paradas em frente a ela, como se estivessem sendo chamadas. 3 paroquianos meus desapareceram ao longo dos anos. Todos foram encontrados mortos dentro da casa, sem sinais de arrombamento. Na câmara circular, as 7 figuras pararam de se mover. O silêncio se tornou absoluto, tão completo que conseguia ouvir meu próprio sangue correndo pelas veias. E foi nesse silêncio total que ouvi minha própria voz ecoando pelas paredes, falando palavras que eu não estava pronunciando. Septem mortis, septem animae, septem portae. A 8ª alma chegou. Meu corpo se moveu sem minha permissão, caminhando em direção ao centro do círculo de velas. Minha mão direita se ergueu, segurando algo que não lembrava de ter pego. Uma pequena adaga de metal escurecido, coberta de símbolos idênticos aos que agora pulsavam nas paredes. Foi nesse momento de terror absoluto que compreendi a verdade final. Eu não havia encontrado a Casa das 7 Mortes por acaso. Não havia sido minha curiosidade de investigador que me trouxera ali. Durante meses, algo havia plantado sugestões em minha mente, direcionando minha pesquisa, influenciando meus sonhos, me conduzindo inevitavelmente até aquela câmara. Eu era a 8ª alma. Mas então, algo inesperado aconteceu. Entre as 7 figuras,
uma oitava presença se materializou. Diferente das outras, esta irradiava uma luz suave e dourada. Reconheci imediatamente. Era uma das crianças mencionadas nos registros, a que havia desaparecido em 1779. Ela falou, e sua voz era como um sussurro de vento através de folhas secas. Você não precisa completar o ciclo. Cada alma que se recusa a alimentar a escuridão enfraquece o selo. 7 recusas, e eles ficarão presos para sempre. A adaga em minha mão pesava como chumbo. As outras figuras se agitavam, suas formas se tornando mais sólidas, mais ameaçadoras. Percebi que estava no centro de uma batalha cósmica entre forças que existiam muito antes da humanidade sonhar com deuses e demônios. Fechei os olhos e soltei a adaga. O som do metal atingindo a pedra ecoou como um sino de igreja, e imediatamente senti uma onda de energia percorrer todo o meu corpo. As 7 figuras sombrias emitiram um grito coletivo de frustração que fez as próprias pedras da casa tremerem. Quando abri os olhos, estava sozinho na escuridão. Sem lanterna, sem som, sem as presenças sobrenaturais. Apenas o eco distante da minha própria respiração. Consegui sair da casa seguindo as paredes no escuro, guiado por uma intuição que não era completamente minha. Quando finalmente emergi na rua Ribeiro dos Santos, o sol estava nascendo. Haviam se passado 8 horas desde que entrei, mas para mim pareceram minutos. Voltei no dia seguinte com uma nova lanterna e uma câmera. A câmara circular não existia mais. O corredor atrás da 7ª porta conduzia apenas a um pequeno armário de vassouras. Os documentos que fotografei estavam em branco. Não havia evidência física de nada que eu havia experienciado. Mas eu sabia o que havia acontecido. E mais importante, sabia que outras pessoas seriam chamadas, eventualmente. A Casa das 7 Mortes continuaria sua busca silenciosa por almas dispostas a completar o ciclo ancestral. Apenas uma pergunta permanecia. Quantas pessoas conseguiriam resistir à chamada, como eu consegui? Se esta história despertou seus próprios medos internos, deixe seu like como reconhecimento das sombras que agora compartilhamos. Compartilhe com aqueles que, assim como você, precisam saber que algumas histórias do Arquivo Sombrio não são apenas histórias. E se você algum dia estiver caminhando pelo Pelourinho em Salvador e sentir um impulso inexplicável para parar diante de uma casa de azulejos azuis na rua Ribeiro dos Santos, lembre-se, algumas portas nunca deveriam ser abertas. Nos vemos no próximo relato, se você tiver coragem de voltar.